Aqui como? Silvio. Silvio Filho. Ah, eu sou Silvia. Ah, xará. Satisfação em conhecê-la. Igualmente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem quanto tempo você tá aqui? Vai fazer 3 meses. Cheguei em junho, dia 20 de junho. É, tá gostando? Bastante. É bem... Você é da onde do Brasil? Sou do Brasil, sou de Goiás, Anápolis, Goiás. Gente, é por isso. Ó, Xará, da mesma cidade. É, pronto, acabou. Melhor lugar. E deixa eu te falar, você veio pra cá por quê? Justamente para juntar um dinheiro mesmo, né? Pra questão de, tipo, dar uma melhorada na minha condição financeira, né? O Brasil tá ruim? Então, é difícil, né? Todo lugar tem suas dificuldades, né? Mas, principalmente, assim, depende muito da área de atuação que você tem, tá difícil. Você trabalhava com o quê? Lá eu trabalhava como zelador no condomínio. Eu coordenava a equipe de limpeza e tal, né? Eu era como se fosse o braço direito do síndico lá, né? O nome zelador é um termo genérico hoje em dia, mas eu fui síndica do prédio que eu morava. então você conhece bastante como que é a função. Eu era o gerente predial, né? E tipo, é bastante serviço, tipo assim, é um serviço bom e tal, mas a questão tipo da remuneração em comparação ao que o nível de trabalho que exige, né? É pouca, realmente. Dependendo se você não tem a condição da onde você começar, né? Porque todo lugar você precisa de uma base para poder crescer, isso é básico, né? Mas é quando você não tem uma base, para você construir uma base e poder crescer, é muito mais difícil de fazer isso no Brasil do que aqui. Essa base que você fala é um estudo? Pode ser um estudo ou já ter algo mais familiar, entendeu? Alguma ajuda da questão da família ali, de já ter, tipo assim, igual, geralmente no Brasil quem tem uma boa condição, ou é porque já vem de uma família boa, que já tem um negócio, que já tem uma empresa, ou que já é uma família que já é geralmente concursado, conhecido, médico, essas coisas, né? Uhum. Tipo assim, eu vejo a questão, a principal questão, a diferença mais gritante que eu vejo daqui dos Estados Unidos com o Brasil, é com a valorização que eles têm aqui da população, dos empregos de base, entendeu? Da questão ali que mesmo trabalhando com algo prestador de serviço, isso, trabalhando com algo que não é tipo meio que o topo da elite, a categoria dali do pessoal, né? Você não é uma pessoa concursada, você não é um médico, você não é um engenheiro, uma pessoa formada, mas aqui eles sabem valorizar, aqui trabalho é trabalho. Não importa o trabalho que você faça, se você trabalha, é um emprego digno, não importa o que seja. Então isso eu acho muito interessante aqui. E a questão de você receber de acordo com aquilo com que você trabalha, eles né? Valorizam, né? Eles valorizam, você recebe pelo seu trabalho, a hora que você trabalhou é aquilo que você ganha. Você não recebe tipo assim, você tem uma carga horária enorme e recebe um salário que às vezes não é compatível com isso. Entende? Você está trabalhando de quê aqui? Eu trabalho numa conveniência de gas station, num posto de gasolina. Onde? Lá em Hudson. Aqui pertinho, do lado. Aí você não põe gasolina, somente... Não, lá é self-service, né? Então eu trabalho só na parte interna da gas station, né? Onde vende a mercadoria. Bem a conveniência de posto mesmo. O pessoal chega lá, compra alguma coisa, refrigerante, essas coisas. Eu atendo como se fosse um caixa. Você fala inglês? Falo. Eu percebi mesmo. É mais fácil, né? Com certeza. Eu aprendi por conta própria, né, o inglês, assim, eu sempre fui muito curioso. Desde pequeno eu gostava de jogar videogame, essas coisas, e na época, hoje em dia tem tudo traduzido, né, tudo tem linguagem e tal, mas na minha época, tipo assim, os jogos que era tudo em inglês, não tinha uma legenda e tal, você tinha que se virar. Então eu aprendi por conta própria. Que legal, eu tenho uma prima que ela aprendeu inglês assistindo High School Musical. Uau! Ela foi assistindo. Eu tenho um primo que ele adora também. Eu acho que essa foi a principal base dele para aprender inglês também, que ele adora, que ele é bem dessa geração. Perfeito. E deixa eu te falar, você tem algum sonho para construir aqui, alguma coisa assim? Aqui? Não. Aqui nos Estados Unidos, não. Você pretende? Eu pretendo voltar pro Brasil. Isso. Eu pretendo voltar. Porque igual a questão que mais pega pra mim aqui, sabe? Pra mim é a distância da família, sabe? Eu sou uma pessoa muito família. Então, assim, o que mais... eu nunca reclamo de trabalho, eu sou acostumado a trabalhar. Antes de trabalhar no condomínio, eu fui militar por 8 anos. Então, eu trabalhava por escala.
Então eu sempre fui de trabalhar muito. Aham. Mas a remuneração não era aquela questão, tipo assim, compatível com a carga horária que eu tinha. Então eu nunca tive medo de trabalho, porque aqui trabalha muito. Quem pensa em vir pra cá, você não pensa que aqui é um paraíso, porque aqui é um Eu lugar ia te muito perguntar bom isso. de se viver. Mas é um lugar que você tem que trabalhar bastante para você trabalhar. E principalmente se você for um imigrante, né? Você vai ter que trabalhar. Igual eu tive uma sorte muito grande, tipo, uma condição, pelo fato de eu já saber o inglês, eu consegui um emprego bom, um emprego inside, né? Uhum. Mas geralmente quem vem pra cá geralmente é serviço mais braçal, que é na parte mais de Construção. construção e concreto, essas coisas. E mais landscape, dependendo da época do ano. Você veio de visto? Isso, vim de visto, eu tenho visto. Anapolina é difícil conseguir visto, né? Geralmente é difícil. Não é? A gente tentou, Não eu é e só minha o irmã tentamos mineiro duas não, vezes. viu gente? O anapolino também. É difícil, o goiano. anapolina é difícil. É porque a questão, quando a gente foi tirar o visto, a gente contratou uma pessoa que ela conhecia bem as formas de... O que a gente precisava mostrar para eles entenderem que a gente era um turista, entendeu? Porque eles medem o quanto você comprova vínculo com o seu país. Como você prova para eles que você não está indo com a intenção de imigrar. Então, assim, realmente você tem que ter toda uma estrutura que mostra para eles que não, a minha intenção é turismo. Mesmo você querendo imigrar, você tem que dar a entender a eles, né? Você tem que provar que você tem algum vínculo forte com o país. E geralmente é difícil a gente fazer isso na situação do Brasil, porque se você não tem uma base, você mora de aluguel, muita gente tipo, não tem um carro para andar, anda numa motinha, numa bizinha ali e tal. Então, assim, é algo que é realmente muito difícil você conseguir, tem que ter uma estruturação boa. Além dessa coisa que você falou que você gosta aqui dos Estados Unidos, onde o serviço, o prestador de serviço é valorizado, o que você mais gosta aqui? Questão também aqui do poder de compra que a gente tem. Questão do dinheiro que você ganha ser valorizado, entendeu? Você não ganhando uma quantidade muito grande de dinheiro, mas você tem um poder de compra bom, você consegue trabalhar, você consegue fazer compra, a gente consegue vir aqui no mercado, comprar as coisas, assim, você faz uma compra boa. Você não tem que comprar só o básico. Igual lá no Brasil, que eu tava lá, como eu tava há pouco tempo, você ia com R$100 no mercado, você não voltava com praticamente nada. Você voltava, tipo assim, com 2 kg de carne, um pacote de arroz E olhe lá. E olhe lá, dependendo, se fosse assim, dependendo da região, né? Esse eu falando da nossa realidade de Anápolis, Goiás, que é um lugar que não tem um custo de vida tão alto. Então, assim, realmente, qualquer idinha no mercado, você não gastava menos de R$80, se fosse assim, pra casa, né? Uhum. Então, assim, aqui o poder de compra ele é muito bom. É uma das coisas que a gente gosta bastante. Questão de segurança também. Aqui é um país muito seguro. Você fica até meio assustado com algumas coisas que tem aqui, porque é muito complicado essa questão, tipo assim, a gente tentar imaginar essa realidade no Brasil, entendeu? De algumas coisas que tem aqui, em questão de segurança. Que coisa? Por exemplo, igual na gas station que eu trabalho, ela é diferente de um Dunkin' Donuts. Tem um Dunkin' Donuts no mesmo prédio. E eles têm um serviço de pick-up, né? Uhum. Que é pega aqui sua comida. Você faz o pedido online e ele simplesmente prepara seu pedido e deixa em cima do balcão. A pessoa chega lá, pega o pedido dela, olha assim, é meu nome, e sai. Tipo, não fala nada com ninguém, não tem alguém te fiscalizando para saber se realmente é você, se você tá pegando aquilo. Então, tipo assim, é algo que... Assim, né? Isso. O que é meu, o que é seu é seu. Isso, é uma questão muito dessa questão da segurança, de algumas coisas que essas questões, tipo, a gente fica um pouco surpreendido, né? Que é coisa que fala assim, nossa, acho que isso não aconteceria de uma forma muito certa no Brasil, né? Com a estrutura que a gente tem hoje. Mas, Silvio, você é uma simpatia. Muito obrigado. É goiano, tal, o povo vai me matar aqui. Mas o que você diria? Você já disse, né, para uma pessoa que quer vir para cá? Então, venham preparados, porque não é fácil, não é algo que tipo, você vai achar que, assim, que você está num paraíso. O começo ele é muito difícil. Mesmo quando eu tive a oportunidade de vir com a minha irmã, já veio aqui um pouco antes, então eu já tinha um lugar para morar que era com ela, mas tem despesas. Sua irmã? Ela é minha irmã. Eu pensei que fosse namorada. Não, ela é minha irmã. Ela é minha irmã. Você vai ter despesa para poder pagar, você tem que ter um planejamento muito bom, você tem que ter controle do dinheiro, principalmente porque você recebe aqui por semana, às vezes quinzenal, dependendo do que você trabalha. Então você tem que ter controle do dinheiro.
e você vem preparado para poder, com um propósito definido, não vem tipo solto. Se você quer viver aqui, tudo bem, mas vem com o propósito de viver aqui de uma maneira certa, de uma maneira que você vai conseguir ter uma estabilidade, porque não é fácil no A começo. idade chega, né? A idade chega, provavelmente você vai ter que trabalhar numa parte muito mais pesada quando você chegar, então assim, você tem que fazer uma preparação para quando a idade chegar, porque você vai conseguir trabalhar, mas quando você não conseguir mais, você vindo como um imigrante, se você não conseguir se estabilizar aqui de alguma forma, você não vai ter aposentadoria, então você vai ter que ter tirado uma renda de algum lugar quando você se aposentar. Então, E você pretende ir embora depois de quanto tempo aqui? Então, a princípio, eu vou ficar só o tempo da permanência do visto, 6 meses. A princípio eu vou ficar só o tempo da permanência. Aí depois Porque eu você não volta. tenho a intenção de perder o meu visto. Porque é uma estratégia que eu adotei que não fecha uma porta para mim, né? Porque se eu eventualmente surgir a necessidade de eu voltar para poder trabalhar mais um pouco, levantar mais um dinheiro, eu voltaria sem ter um Sem problema. Então, a princípio, mas eu não sei ainda, né? Tem que ver se eu vou conseguir atingir o objetivo que eu defini, né? Que eu estipulei. Coisa boa. Tomara que você consiga, que Deus te abençoe, querido. Você é uma Amém. simpatia. Amém, E obrigado. obrigada pela entrevista. Por nada.